Olá! Se você chegou até aqui, é porque Deus tem algo para falar com você. Sejam muito bem-vindos ao canal Vida Cristã na Prática. E a palavra de hoje se encontra no livro de Ruth. Ruth, capítulo 1, versículo 1. Diz assim a palavra do Senhor: Nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra. E um homem de Belém, de Judá, saiu a habitar na terra de Moabe com sua mulher e seus 2 filhos. No tempo em que julgavam os juízes, houve fome na terra. Aqui nós sabemos, o livro de Ruth, nós sabemos que Elimeleque, junto com a sua família, estava passando por um momento muito difícil. E Elimeleque, sendo o chefe da casa, ele pegou sua esposa Noemi e os seus 2 filhos, Malom e Quilion, para poderem viver uma nova vida. Qual é o pai de família que gosta de ver a sua família passando necessidade? Ele pegou toda a sua família, saiu de Belém de Judá e foi para Moabe. Os moabitas eram pessoas que não adoravam a Deus, eram pessoas que não tinham excelência na obra do Senhor, não faziam o que era reto aos olhos de Deus. E Elimeleque partiu para lá pelo desespero, partiu para lá pela agonia de ver os seus filhos, a sua esposa passando por necessidade. Então, o que eu venho trazer para você aqui nesse dia é o que tem te motivado na hora do seu desespero. O que você tem feito na hora do seu desespero? Você tem agido com a emoção? O que você tem feito? Porque Elimeleque estava desesperado e saiu de Belém, que é onde Belém significa a cidade do pão. Saiu aonde tinha pão, aonde tinha presença de Deus, e por desespero foi para Moabe, aonde tinha idolatria, promiscuidade, aonde tinha falta de visão, aonde não tinha presença. E ali, quando ele chegou com a sua família, aconteceu uma tragédia. Elimeleque morreu. E os seus filhos, Malom e Quilion, ficaram responsáveis pela sua mãe, Noemi. E ali a gente entende que começa o plano de Deus, começa o tratar de Deus, né? Porque tudo tem uma consequência. Todas as nossas atitudes têm uma consequência. A plantação, ela é opcional, mas a colheita é obrigatória. Então, aqui a gente entende que o Senhor começou a agir naquele momento. E ali os seus filhos, responsáveis pela sua casa, se casaram com 2 moabitas, Ruth e Orfa. E eles começaram a viver a sua vida. Só que uma nova tragédia se abateu naquela casa. Malom e Quilion também vieram a falecer. E aí começou o desespero total. Ficaram somente as 3 mulheres, Noemi, Ruth e Orfa. O que elas iam fazer? Naquela época elas não podiam se virar, elas não tinham autonomia. Viúvas naquela época eram consideradas mulheres totalmente afastadas da sociedade, mulheres excluídas. Não tinha nenhuma perspectiva sobre mulheres viúvas. Só que acontece que nós que servimos a Deus, a gente não vive de perspectivas, a gente vive de providência, a gente vive de provisão, a gente vive de fé. E ali começou a história de Ruth e Noemi. Noemi ouve dizer que a sua terra, Belém de Judá, havia voltado a produzir, havia voltado a prosperar, e Noemi decide voltar para sua casa, voltar para sua terra. E ali ela pegou suas 2 noras e seguiram um caminho. E no meio do caminho, Noemi para e pensa assim: poxa, não é justo essas 2 jovens voltarem comigo. E chamou as 2 e disse: olha, não precisa ir comigo. Minhas filhas, com todo o amor, eu libero vocês, voltem para a casa dos seus pais. Vocês ainda são jovens, eu não posso fazer mais nada por vocês. Eu não vou me casar novamente porque eu já sou velha. E ainda que eu venha ter mais filhos, vocês vão esperar eles crescerem para vocês casarem de novo? Não tem condição. Então eu libero vocês, eu abençoo vocês. Noemi, com todo o amor no coração, abençoou a vida das suas 2 noras para que elas pudessem voltar para a vida delas. E ali Orfa, com muita dor no coração, eu acredito, chorando muito, abraçou sua sogra e se despediu dela, deu um beijo nela e voltou para sua terra.
Mas Ruth olhou para sua sogra e disse: não me peça que eu vá embora. Não me peça. O teu povo agora será o meu povo. O teu Deus será o meu Deus. Onde tu fores eu irei. Onde tu pousares eu também pousarei. Então, o que Ruth estava dizendo era: eu quero o Deus que você serve. Porque Ruth viu em Noemi testemunho. Ruth viu em Noemi histórias. Durante o tempo que Ruth viveu com Noemi, Ruth via que Noemi, por pior que estivesse, pela situação pior, Noemi estava ali, adorando ao Senhor cozinhando, adorando ao Senhor varrendo a casa, adorando ao Senhor estendendo roupa na corda. Noemi não se deixou levar pelas circunstâncias. Noemi estava dizendo: eu creio no Deus que eu sirvo. Eu me sinto triste, eu estou triste, porque é bem verdade que nós somos carne. Não tem como nós ficarmos sorrindo o tempo todo. A tristeza às vezes bate, o choro vem, o desespero às vezes vem. Mas isso não pode ser maior do que a nossa fé. Isso não pode nos dominar. Nós temos que dominar todas essas situações, todos os nossos sentimentos. Nós é que temos que aprender a dominar. E ali Ruth quis o Deus de Noemi, porque ela sabia, ela era moabita, ela sabia o que tinha naquela terra e ela soube diferenciar. Na minha terra não tem muita coisa que eu possa aprender, mas com a minha sogra, com Deus dela, eu sou capaz. E eles voltaram para Belém de Judá. Quando chegaram lá, elas foram recebidas pelas pessoas, que conheciam Noemi há muitos anos. E Noemi ali entrou bem triste, porque voltou para sua terra sem nada, voltou para sua terra sem sua família, sem seu esposo, sem seus filhos. Então Noemi até diz: eu sou amargurada, me chame agora de Mara. E ali ela começou uma nova vida. E ali Ruth disse: minha sogra, me deixe ir ao campo para que eu possa recolher as espigas que caem do chão, das carroças, dos carros, dos homens que trabalham, porque assim eu consigo trazer o pão para dentro de casa, eu não vou ficar parada. Essa é uma grande questão. Diante das situações difíceis, o que você faz? O que eu faço? A gente fica parada? A gente deita numa cama e começa a chorar? A gente deixa a ansiedade dominar o nosso coração? A gente deixa a depressão atacar a gente? Ou a gente vai em batalha? Ou a gente entra no campo de batalha para a gente vencer e receber aquilo que Deus tem para nós? Ruth escolheu não se prostrar. Ruth escolheu ir em direção ao milagre, ir em direção à prosperidade. Sogra, eu vou sair em campo, você fica aqui quietinha que eu vou cuidar de você. E ali ela entrou no campo, e quando ela entrou no campo, ela começou a recolher aquelas espigas. E eis que chega o dono do campo. O dono do campo chegou e viu aquela mulher trabalhando, e perguntou para o seu empregado: quem é essa mulher que eu não conheço? E o empregado disse: essa é Ruth, que veio lá de Moabe com a sua sogra Noemi. Olha, que mulher trabalhadora. Essa mulher não descansa, ela só parou um pouquinho para beber uma água e já está trabalhando de novo, ela não para. E ali o dono foi até ela e disse: prazer, eu sou o dono do campo e eu quero te dizer que se você quiser, bebe água lá, come, senta para comer alguma coisa. E ela ficou impactada e ela disse: meu senhor, quem sou eu para que o senhor possa ter essa benignidade para comigo? Eu sou estrangeira. E sabe o que ele disse para ela? Eu já ouvi falar de você. Conheço o seu testemunho, sei o que fez pela sua sogra, sei que abandonou o seu povo para vir para cá cuidar dela. Enquanto nós estamos passando por dificuldade, o nosso testemunho está sendo gerado, nós somos envolvidos por uma nuvem de testemunha. Enquanto nós estamos lutando, tem alguém falando de nós. Nós estamos sendo exemplo para outras pessoas, nós estamos sendo exemplos para outras vidas. E ali, ela chegou em casa contando tudo aquilo e a sogra perguntou: mas que bênção, qual é o nome desse dono do campo? E ela disse: Boaz. E ali Noemi se alegrou demais. Noemi disse: louvado seja Deus, que não se esquece nem dos mortos e nem dos vivos. Minha filha, Boaz é um parente mais próximo de Elimeleque. E era tradição, o parente mais próximo, pegar a viúva para cuidar, pegar a família para cuidar. E ali, gente, começou o grande plano de Deus, começou a grande estratégia de Deus, começou aquilo que Deus já havia preparado para a vida de Ruth e Noemi. Ruth foi chamada para trabalhar e o chefe ainda falou assim: olha, deixa cair mais espigas do que vocês deixam normalmente, para que essa mulher possa catar mais e levar mais para casa para ela e para sua sogra.
Enquanto nós estamos vivendo nossas lutas, nossas tribulações, fiquemos firmes, porque o céu está olhando para nós. O nosso dono está olhando para nós, ele quer ver a nossa atitude, ele quer ver o que a gente faz. O tempo que eu passei lá em Portugal, durante toda a minha trajetória, não foram dias fáceis, foram difíceis, mas nós não deixamos o nome de Deus em vão. Nós ficamos firmes, ficamos constantes, sofremos, choramos, sim, mas o Deus que nós servimos estava de olho em nós. E ali, Ruth foi achada por Deus. E ali, depois vocês leem o livro de Ruth, é fantástico, é lindo. Boaz conseguiu a guarda, vamos dizer assim, de Ruth e Noemi, porque o outro, que era parente próximo, não quis assumir as duas e Boaz quis. E ali Boaz se casou com Ruth, e Ruth engravidou de Obed. Sabe quem é Obed, gente? É da geração de Davi. Presta atenção, geração de Jesus. Ruth não era nada, Ruth não era ninguém. Ruth era uma viúva que ninguém dava nada por ela. E Ruth acabou fazendo parte da genealogia de Jesus Cristo. Gente, se isso não é Deus, isso é quem? Nós hoje podemos ser vistos por outras pessoas como ninguém. Mas olha, enquanto nós estamos firmes, constantes e abundantes, existe um Deus no céu que está olhando para nós. Existe um Deus no céu que tem um plano arquitetado para as nossas vidas. E não tem ninguém que possa impedir o agir de Deus. Quando Ele quer agir, Ele age e não tem nada. Ruth se tornou uma grande mulher, a sua família foi restituída, ela continuou cuidando da sua sogra Noemi, Noemi começou a cuidar do bebê. Gente, foi uma história linda, tudo por fé. Ruth não olhou as circunstâncias, Ruth procurou a solução, e a solução estava em Deus. Que nós não fiquemos prostrados, caídos diante de uma situação difícil. Por pior que esteja o cenário, Deus ainda tem o controle. Se essa palavra edificou a sua vida e se você acha que também vai edificar outras vidas, já compartilha esse vídeo, deixe seu like, se inscreve nesse canal, clica nesse botão de notificações que aí você sempre vai receber toda vez que chegar vídeo novo no meu canal. Que você venha se reabastecer através dessas palavras. Compartilhe esse vídeo com mais pessoas e que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.